1 Pedro, capítulo 4. Hoje pela manhã vimos dos versos 1 até o 6 e hoje à noite veremos do 7 ao 11, todos com o mesmo tema: como viver os últimos dias. Pela manhã ouvimos que devemos viver os últimos dias tendo a mente de Cristo, buscando fazer a vontade de Deus e nos lembrando que prestaremos contas diante do Senhor. E hoje à noite, dos versos 7 a 11, também veremos sobre esse tema: como viver os últimos dias. Diz assim a palavra do Senhor: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. De vez em quando, um líder religioso, ele se torna tão convencido que a vinda do Senhor é iminente, que ele consegue persuadir alguns membros da sua seita a venderem tudo que tem e se isolarem em um lugar afastado para aguardar a vinda de Jesus Cristo. Em 1988, muitas igrejas nos Estados Unidos receberam pelo correio um folheto escrito por um homem chamado Edgar Whisenant, e ele escreveu 88 razões pelas quais o arrebatamento acontecerá em 1988. Ele usa vários argumentos, 88 no caso, e tudo em vão, porque passou 31 de dezembro de 1988 e não houve esse arrebatamento que ele disse que haveria. Então, em 1989, ele publicou um novo folheto, explicando por que os seus cálculos estavam errados e afirmou que a vinda do Senhor Jesus, na verdade, aconteceria em 1989. Os seus cálculos falharam novamente. Em 1990, aí ele não publicou mais nada. O que Edgar Whisenant admite é que existiam muitos fatores envolvidos, mas o seu objetivo era despertar a igreja da sua apatia espiritual. De fato, nós não sabemos quando Cristo irá voltar, mas nós sabemos, segundo as Escrituras, de que a volta de Jesus está próxima. Nós sabemos, segundo as Escrituras, que é possível que muito em breve nós estejamos diante do nosso Deus. Muito em breve nós estaremos diante dele. Existem alguns pesquisadores da Universidade de Bar Ilan, Israel, e do Centro de Pesquisas Neurocientíficas de Lyon, na França, que eles usaram um estudo chamado Mecanismos Neurais baseados em predição para proteger a si mesmo de ameaça existencial. O que é isso? Eles dizem que a mente humana tem uma tendência automática a evitar a consciência de sua mortalidade. É como se os nossos cérebros nos protegessem do medo existencial da morte, rotulando esse evento terminal como algo infeliz que acontece com outras pessoas, não conosco. Morrer, de fato, é algo infeliz que acontece, não comigo. E tem um psicólogo chamado Arnold Wiesmann, que ele diz: o meu trabalho descobriu que nas sociedades modernas as pessoas adotam a fuga, onde o trabalho duro, festas e constante verificação do celular, se mantendo constantemente ocupadas, compra de mais e mais coisas, mostram que as pessoas estão simplesmente ocupadas demais para se preocupar com a morte. Mas isso não resolve o problema, então elas precisam continuar cada vez mais fugindo e se mantendo ocupadas para não pensar nisso. O fato é que nós nos apresentaremos diante de Jesus. O fato é que nós não sabemos o dia, mas Pedro diz para nós que o fim de todas as coisas está próximo. E como devemos nos comportar
à luz do fato de que estamos vivendo o fim dos tempos. E Pedro responde para nós essa pergunta em 1 Pedro, capítulo 4, dos versos 7 até o verso 11. Quando que Pedro escreve essa carta? Ele escreve essa carta em torno de 64 depois de Cristo. Mais ou menos a época em que Nero, imperador de Roma, possivelmente havia colocado fogo em Roma e coloca a culpa nos cristãos. E agora os cristãos passam a ser perseguidos, mortos. O simples fato de ser um cristão faria que uma pessoa fosse sumariamente condenada à morte. Não haviam mais cruzes disponíveis para crucificar cristãos em Roma. Milhares de cristãos sendo levados, sendo queimados vivos, simplesmente para iluminarem a cidade. O próprio Pedro é morto por Nero no ano 67, possivelmente 3 anos depois de escrever essa carta, onde ele constantemente fala de perseguição, da bênção que nós devemos reconhecer, do testemunho que nós devemos dar, e que Pedro é perseguido por isso, e ele sabia, o fim de todas as coisas está próximo. E quando ele escreve isso, 3 anos depois chegou esse fim para ele. E Pedro, segundo a tradição, é crucificado de cabeça para baixo. Ele era um homem comum, entre tantos outros, na sua época, e é chamado por Jesus para pregar o Evangelho. E ele diz para nós, agora como servo do Senhor, como que nós devemos viver, mesmo em meio ao sofrimento. Mas nós devemos, no meio do sofrimento, glorificar ao Senhor. E como então viver em meio ao sofrimento, diante da volta de Cristo, sendo que o fim de todas as coisas está próximo? Em primeiro lugar, então, nós devemos viver, segundo Pedro, com domínio próprio. É isso que ele vai dizer no verso 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Em primeiro lugar, então, nós devemos viver com domínio próprio. A palavra que ele usa aqui é sede criteriosos. E o que ele quer dizer com isso? Essa palavra criterioso significa literalmente você ter controle da sua mente, não se deixar levar por nada que te enverede por uma opinião errada, não deixar que os seus olhos estejam anuviados por nenhuma paixão, por embriaguez ou por nada nesse mundo. Pelo contrário, ter a mente limpa e sob controle. E Marcos usa essa mesma palavra quando ele vai falar daquele endemoniado que tinha uma legião de demônios, quando ele foi liberto por Jesus. Ele vai dizer que depois que ele foi liberto, ele estava em perfeito juízo. Essa é a tradução para nós, usando essa mesma palavra. A mente cristã, então, ela tem que estar voltada para prioridades espirituais. Nossas mentes têm que estar sujeitas a Cristo e a sua palavra, buscando viver na expectativa da vinda do nosso Redentor. Sede criteriosos. Quando nós olhamos para os nossos dias, nós não devemos nos deixar levar por sentimentalismo, nós não devemos nos deixar levar por palavras de ordem, nós não devemos nos deixar levar por discursos inflamados ou emocionados, nós não devemos nos deixar levar pelos nossos sentimentos ou pelo que o mundo quer moldar a nossa mente, o nosso coração. Nós devemos, em todo tempo, avaliar esse mundo segundo a palavra de Deus. Nós vimos hoje pela manhã que nós devemos ter a mente de Cristo, e tendo a mente de Cristo, Pedro diz para nós que a partir dessa mente nós devemos ser criteriosos com todas as coisas. Além disso, sendo sóbrios. E sóbrio aqui, a palavra que ele usa é estando livre de entorpecentes. E essa sobriedade não é só relacionada a bebidas, é também relacionada a bebidas. Nós não devemos estar influenciados por bebidas, perdendo a nossa sobriedade, perdendo os limites. Mas não somente pela bebida. Não devemos estar ébrios por paixões. Não devemos estar embriagados por ideologias humanas.
Não podemos ter os nossos olhos turvados por lentes de ideologias que não são de acordo com a palavra do Senhor. Sóbrios significa alguém que é movido e tão somente pela influência do Espírito Santo, alguém que tão somente é guiado pelo Espírito do Senhor. Essa palavra, a oposição à sobriedade, alguém que está alerta, é alguém que está sonolento, é alguém que não consegue ter controle de si. E Pedro sabe muito bem o que é o oposto dessa sobriedade, porque no Getsêmani ele não conseguiu ficar vigilante. O sono tomou conta de Pedro, ele dormiu enquanto ele deveria orar e vigiar, e como resultado ele caiu em tentação e ele negou o Senhor Jesus. E agora ele compartilha com os seus leitores e ele diz: sejam sóbrios e vigilantes, porque são dias cruciais, para que vocês não neguem o Senhor Jesus, para que vocês não sejam conduzidos por paixões infames, ou por qualquer outra coisa contrária à palavra do Senhor. Sejam sóbrios, sejam criteriosos e sejam sóbrios, conduzidos tão somente pela palavra do Senhor. E ele termina dizendo: a bem das vossas orações. Se nós não tivermos uma mente clara, se nós não estivermos sendo dominados por alguma coisa, então nós teremos uma oração efetiva. Contudo, se a nossa mente estiver anuviada, se nós estivermos sendo dominados pelas coisas desse mundo, nós não saberemos orar como convém. A pergunta que nós devemos fazer, a bem das nossas orações, é: a quem eu estou servindo com a minha mente? A quem eu estou servindo com os meus sentimentos? A quem eu estou servindo com o meu coração? Calvino costumava dizer que o coração é uma fábrica de ídolos. E nós estaremos sempre curvados diante de algo. Os nossos joelhos sempre estarão dobrados diante de algo ou alguém. A pergunta que nós devemos nos fazer é: nós estamos curvados diante de Deus ou nós estamos curvados diante da criatura, diante de nós mesmos, diante de coisas criadas em idolatria? A bem das nossas orações, nós precisamos ter a nossa mente voltada para a palavra, voltada para o nosso Deus. Do verso 8 e 9, Pedro agora diz, depois de dizer então que nós devemos viver com domínio próprio, dominando então as nossas emoções, sentimentos, o nosso coração. Em segundo lugar, nós devemos viver uma vida de amor. Como viver os últimos dias? Com domínio próprio e com amor. Veja o que ele diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Acima de tudo é o que ele usa em primeiro lugar. O que ele quer dizer? É o mais importante. Essa é a coisa mais importante. Se não tiver amor, de nada vale. É isso que diz a Escritura, que o amor cobre multidão de pecados, que quem ama cumpriu a lei. Esse é o resumo da lei. E qual que é o resumo da lei? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar meu próximo como a mim mesmo. Se eu faço isso, eu cumpro toda a lei. Acima de tudo, amem. Acima de tudo. Se a nossa religião não é baseada no amor a Deus e o amor ao próximo, tem algo muito errado. E essa deve ser a nossa prioridade. E Jesus então estabelece isso para nós, que nós devemos nos amar uns aos outros. E que tipo de amor é esse? Porque nós vivemos dias onde se fala muito em amor. E as pessoas olham para a igreja e dizem: mas Jesus mandou amar. E a igreja não está cumprindo isso. E muitas pessoas então, querendo condenar a igreja, porque a igreja muitas vezes é contrária a muitas práticas pecaminosas, eles dizem que não podemos julgar, na verdade nós devemos somente amar. E o que é esse amor bíblico? O que é esse amar o próximo? Segundo as Escrituras, é esse amor que é pregado no mundo, um amor sentimentalista, leniente, um amor que faça o que diz o seu coração
e o que te faz feliz, e deixa a vida te levar, e está tudo certo. É isso que é amor nas Escrituras? Não. O amor das Escrituras é um amor sacrificial. Nós amamos como Cristo. Esse é o novo mandamento que Ele deixa para nós. Novo mandamento eu deixo para vocês, que vocês se amem, assim como eu vos amei. Que vocês estejam dispostos a morrer uns pelos outros. E o amor de Cristo pelos seus discípulos, tendo-os amado, Ele os amou até o fim. Significa então que esse amor não tem confrontação, esse amor não corrige, esse amor então não está nem aí para o mal. Não, quem ama cuida, quem ama corrige, quem ama chama atenção. Nós amamos os nossos filhos, e justamente porque nós amamos os nossos filhos, nós corrigimos os nossos filhos. Nós não estamos preocupados se os nossos filhos vão ficar com raiva da gente se a gente colocar eles de castigo. Porque a gente não está preocupado em simplesmente ter uma boa reputação com eles. A gente está preocupado na formação do caráter deles. Nós amamos a eles. Quando a gente está preocupado só em como que a gente vai ficar, o que as pessoas vão pensar de nós, se a gente falar ou se a gente se colocar contrário a alguma situação, a gente não ama as pessoas, nós amamos a nós mesmos. Nós não nos importamos com as pessoas, nós nos importamos apenas com nós mesmos. E Pedro vai dizer, vocês devem amar ardentemente. E esse amor ardente deve ser sim condenando o pecado da sociedade, dizendo para eles que se eles não crerem em Cristo, eles vão para o inferno. E ainda que isso os leve a ser crucificados e queimados vivos, esse amor que eles devem ter por aqueles homens que poderiam ser salvos da ira, salvos do inferno, ainda que confrontados, mas que os tiraria do caminho da perdição. E amor para com os irmãos é um amor de cuidado, de enxergar a necessidade do meu irmão, de colocar-me no lugar dele e de corrigi-lo, caso seja necessário, na palavra, em amor, com graça, com misericórdia. E ele usa a palavra, um amor ardente, um amor intenso. Essa palavra grega denota um esforço máximo dos músculos de um atleta durante uma corrida. Significa que não é algo natural. Esse amor para nós tem que ser exercitado. Fiquei um tempo sem jogar bola, aí fui jogar na terça. Só Jesus. Se a gente para de exercitar o músculo, vai ficando difícil. Você tem exercitado o amor, querido? Ou você está atrofiado? Nós precisamos começar a exercitar o amor. Nós precisamos viver o Evangelho. É isso que Jesus diz acerca dos seus discípulos. Nisso eles saberão que vocês são meus discípulos. Como que o mundo vai saber que nós somos discípulos de Jesus? Se a gente tiver uma igreja bonita na Avenida Beira-Mar? É isso? Não. Saberão que sois meus discípulos se vocês tiverem amor uns para com os outros. Se vocês se amarem, eles saberão que vocês são meus discípulos, porque esse é o mandamento que ele deixou para nós. E ele vai continuar no verso 8, porque o amor cobre multidão de pecados. Pedro está ecoando Provérbios capítulo 10, verso 12, que diz que o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. E a palavra aqui que Pedro usa para cobrir, o amor cobre uma multidão de pecados, quer dizer ocultar, esconder, perdoar. Em Gênesis nós temos a ilustração desse princípio. A palavra cobrir lá em Provérbios capítulo 10, verso 12, é a mesma usada em Gênesis capítulo 9, quando Noé se embriaga, e aí ele fica doidão, e ele fica nu na sua tenda, e o texto bíblico diz que Cã vê a vergonha do seu pai e expõe para os seus irmãos. Na sequência, Sem e Jafé
Em amor, eles tomam uma capa e, com os rostos desviados do seu pai, olhando para outro lado, eles cobrem a vergonha de Noé. A palavra caçar, a mesma usada em Provérbios 10, 12, o amor cobre todas as transgressões. E não deveria ser muito difícil para nós cobrir os pecados de outros, afinal o que Cristo faz é cobrir os nossos pecados. Conta-se uma história de um professor temente a Deus, muito temente a Deus, e ele deu aula por muitos e muitos anos. Ele era muito querido pelos seus alunos, e alguém que amava o Senhor, e ele teve milhares de alunos que o respeitavam muitíssimo. E muitos anos depois, agora já aposentado, aquele professor tem diante dele um ex-aluno, muito grato por aquilo que aquele professor havia feito com ele. Ele se apresenta para aquele professor e diz: caro professor, o senhor se lembra de mim? O professor olha para ele e fala: me perdoe, mas eu tive tantos alunos, foram milhares, e a memória já não me é tão boa, eu não me lembro. Mas como? O senhor teve muitos alunos, mas um aluno como eu, o senhor se lembraria, porque eu fui diferente. Aquele homem ouve e ele diz: você não esqueceria. Ele diz: eu não me lembro, me desculpe. E então ele relata, ele diz: o senhor me deu aula na adolescência, eu era um adolescente, e eu era muito, muito pobre, e um colega de classe, ele tinha um relógio muito, muito caro, e um dia eu cobicei aquele relógio. Nós passávamos por muitas dificuldades, eu cobicei aquele relógio e eu peguei aquele relógio. E aquele colega, então, ele relatou ao senhor, dizendo que alguém havia roubado seu relógio, e o senhor, então, expôs para toda a sala, dizendo: olha, esse relógio desapareceu, nós teremos o horário, o intervalo, então na hora do intervalo, você, se alguém pegou, pega o relógio, coloca aqui na minha mesa, ninguém precisa ver, devolva esse relógio, e está tudo certo. Passa o horário do intervalo, o relógio não aparece. Novamente, então, aquele professor, ele diz, ao final da aula, diz: ninguém pode sair daqui, agora então, eu vou ter que revistar um a um. E ele diz então que todos os alunos fechassem os olhos. Eles todos fechem os olhos. E ele então começa a revistar, aluno por aluno, bolso por bolso. Quando ele chega naquele aluno, então, ele coloca a mão dentro do seu bolso e ele retira aquele relógio. Ele prossegue colocando a mão no bolso de um a um. Antes disso ele havia dito: se alguém abrir os olhos, estará reprovado no ano. Se alguém abrir os olhos, estará reprovado nessa matéria. E aí ele prossegue até o fim. E então o relógio aparece, o seu dono pega o seu relógio e o leva embora. E aquele aluno então, dirigindo-se àquele professor, e ele diz: então, o senhor agora se lembra de mim? E aquele professor responde para ele: não teria como, eu também estava de olhos fechados. O amor cobre multidão de pecados. Nós devemos, para com os nossos irmãos, ter essa disposição no nosso coração para perdoar, para transformação, para mudança. Na sequência, Pedro diz: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. A hospitalidade que Pedro usa aqui, a palavra literalmente significa amigo de estranhos. Philoxenos, que é amor por estrangeiros. A hospitalidade naquela época era algo extremamente necessário para a vida da igreja, porque os profetas, os missionários, não tinham hotéis para ficar, e muitas vezes a casa dos irmãos era o local onde eles se hospedavam no intuito de pregar o evangelho.
E aqui então ele está dizendo que o cristão ele não deve abrir apenas o seu coração, mas também a sua casa. Ele deve estar disposto, disponível em ser hospitaleiro para aqueles que vinham e sem murmuração. No Antigo Testamento nós temos essa hospitalidade. Ló recebe anjos na sua casa, sendo hospitaleiro. Abraão recebe o próprio Deus na sua casa, sendo hospitaleiro. E nós temos pessoas que não foram hospitaleiras com José e com Maria, quando eles ficam em um estábulo, porque todas as hospedarias estavam cheias, e pessoas daquela cidade de Belém, que poderiam ter hospedado o Rei da Glória, não receberam. Eles estavam ocupados demais com as suas vidas, eles estavam centrados demais em si, com seus próprios problemas, e por isso eles não foram abençoados. Nós somos chamados a uma vida de hospitalidade, queridos, para com os nossos irmãos. Isso significa eu ter o meu coração aberto e a minha vida aberta para o cuidado da igreja do Senhor. A nossa SAF Nacional tem um projeto desse para com os nossos missionários, em oferecer um Natal melhor para os nossos missionários. E não apenas isso, queridos, nós devemos enxergar as necessidades dos nossos irmãos. Por fim, do verso 10 e o verso 11, Pedro vai dizer que nós devemos viver os últimos dias com domínio próprio, com amor, e agora servindo conforme os dons que nós recebemos. Servindo conforme os dons que nós recebemos. Veja o que ele diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Servir uns aos outros conforme o dom que recebeu. O serviço é para toda a igreja, queridos. Todo crente, cada cristão recebe um dom da parte do Senhor para servir. Semana passada, retrasada, nós tivemos aqui no nosso curso de atualização teológica um curso sobre diáconos, o ofício diaconal. E algo que eu explicava para os nossos irmãos é que o ofício diaconal, de fato, é para alguns homens. No caso, quando estabelecido em Atos capítulo 7, esse ofício é estabelecido para 7 homens, dentro de uma população da igreja de muito mais do que 5.000 pessoas. E por que só 7 para mais de 5.000 pessoas em Jerusalém? Porque esses homens que faziam, ou eles que supervisionavam? A junta diaconal não é para fazer o serviço da igreja. Ela também serve, mas todo crente é chamado a servir. A igreja sofre quando só alguns servem. A igreja sofre quando só alguns trabalham, exercem seus dons, seja os dons de falar, seja os dons de fazer. Cada cristão tem pelo menos um dom espiritual que deve usá-lo para a glória de Deus. Ele vai dizer então, cada um sirva uns aos outros. Deus não nos dá dons para que a gente guarde, para que a gente cresça sozinho. Deus nos dá dons para que nós abençoemos outros, uns aos outros. Deus nos dá e nós abençoamos, e nós servimos com liberalidade, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Cada crente é um despenseiro da graça. A palavra despenseiro aqui é a palavra oikonomos. Oikos quer dizer casa, nomos lei, é o mordomo, é aquele que tem a lei da casa, aquele que cuida da despensa. Você tem noção do que é cuidar da despensa de Deus? Deus nos dá dons, Deus nos dá talentos, Deus nos dá recursos, sejam materiais, sejam espirituais,
para que sejamos mordomos, não para que retenhamos, porque aquele que retém não é abençoado, ele vai perder até aquilo que tem. Mas aquele que serve, aquele que está disposto diante de Deus para abençoar outros, Deus o dá ainda mais. Sabe por que o nosso pastor Hernandes é um grande pregador? Já viu a agenda dele servindo pessoas? Quanto mais nós estamos dispostos a servir, mais Deus nos abençoa. Não é porque ele é mais especial ou ele tem algo diferente. Quanto mais nós nos dispomos nas mãos do nosso Deus, mais Deus nos usa. Se nós chegarmos diante de Deus com um copo de água, Ele vai encher o nosso copo de água. Se nós chegarmos diante de Deus com uma bacia, Ele vai encher a nossa bacia. Se nós chegarmos diante de Deus com uma caixa d'água, Ele vai encher a caixa d'água. Mas Deus pode transbordar um oceano. E nós somos chamados a servir como bons despenseiros da graça, da multiforme. Multiforme aqui é com muitas cores. Da multiforme graça de Deus. Muitas cores, porque existem diversos dons. E às vezes na igreja a gente acha que só tem dom quem canta ou prega e acabou. Não. Nós temos diversas listas de dons nas Escrituras. Muitos dons espirituais que Deus derrama no meio do seu povo. Nós somos chamados a servir ao Senhor, a abrir a nossa casa. Nós podemos abrir as nossas casas para estudar a palavra de Deus, para falar com os nossos vizinhos, pequenos grupos. Nós temos a oportunidade de poder pastorear uns aos outros. Você acha que quem pastoreia a igreja são os pastores? Não, são os cristãos. Nós devemos cuidar uns dos outros, acolher uns aos outros. Uma igreja amorosa, uma igreja acolhedora, uma igreja que se importa com as necessidades dos seus irmãos. Se a gente começar a olhar as pessoas, aqueles que a gente está sentindo falta, e a gente ir atrás, e a gente fazer uma visita, a gente não precisa da UPH, ou da SAF, ou da junta diaconal, ou dos pastores para fazer uma visita. Você pode ir lá na casa do seu irmão, você pode marcar um café com seu irmão, para poder saber daquilo que ele precisa. Não tenha dúvida que será algo extremamente abençoador. Andar ombro com ombro, orar uns pelos outros, confessar os pecados uns aos outros, no pastoreio, no acolhimento daqueles que estão chegando. Tem uma cara nova no meio da igreja, você está aqui há muito tempo, essa casa é sua, as pessoas não se sentem de casa ainda, faça elas sentirem-se de casa, porque essa casa é nossa, é do Senhor Jesus, aberta àqueles que se achegam. Devemos servir com os dons, queridos, estar dispostos a ter um coração voltado para as pessoas, para cuidar delas, para recebê-las, para nos importar, para ir até aqueles que estão feridos, para andar com aqueles que estão necessitados. E Pedro usa 2 tipos de dons, aqueles que falam e aqueles que fazem. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Então aquele que ensina, aquele então que prega a palavra do Senhor, aquele que dá aula, aquele então que dirige um pequeno grupo, aquele que expõe a palavra do Senhor deve ser segundo os oráculos. Aquele que tem o dom de fala não é profeta, ele não tem o dom de profecia, ele fala de acordo com a profecia. A profecia hoje cessou, nós temos a profecia nas nossas mãos, não há mais novas revelações. Se alguém fala, fale de acordo com a palavra, estude a palavra, se aprofunde no conhecimento da palavra, para servir os seus irmãos, para abençoar os seus irmãos, para ser instrumento de Deus na vida dos seus irmãos. Não seja alguém acomodado, não seja alguém que não se aprofunda no conhecimento da palavra. Isso aqui é um tesouro profundo, queridos. E quanto mais nós nos aprofundarmos no conhecimento da palavra, no conhecimento da teologia, que é o estudo aprofundado das Escrituras de forma sistemática, de forma bíblica, isso vai nos levar ainda mais a uma capacidade de poder servir os nossos irmãos, de abençoar outros, de cuidar. Se alguém serve, façam na força que Deus supre. No serviço, seja na cozinha,
seja em cuidar dos bancos, seja na limpeza, seja na montagem de alguma coisa, seja no cuidado no som, no serviço, nos cânticos, no estacionamento. Honre aqueles que servem, queridos. Não chegue na igreja simplesmente querendo ser servido. Honre aqueles que servem no estacionamento. Honre os nossos diáconos. Se disponha para trabalhar também, para ser um auxiliar. Fala assim, olha, o pastor lá falou que não é só diácono que tem que fazer, então o que eu posso ajudar aí? Conversa lá com o presidente da junta, né? Ô Fabiano, estou querendo ajudar aí, como é que faz? Sem dúvida, há muito serviço para fazer, e não somente aqui, temos o Forte São João, temos o Instituto Sarça, temos muito trabalho. Se alguém serve, faça na força do Senhor. Nós temos o coral, e o serviço não é só para os diáconos, é para toda a igreja. E ele vai dizer então, para que em todas as coisas, veja o propósito do porquê nós vivemos com domínio próprio, com amor e servindo aos nossos irmãos, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Para que Jesus seja glorificado. Certa feita foi perguntado a um missionário: como que você gostaria de ser encontrado quando Jesus voltar? O que você gostaria de estar fazendo? E aquele homem piedoso responde: as mesmas coisas que eu tenho feito ao longo de toda a minha vida cristã. Se for necessário mudar, tem algo errado, queridos, com o nosso cristianismo. Em 1959, a rainha da Inglaterra inesperadamente visita o estado de Michigan, nos Estados Unidos, e todos os hotéis foram contatados sobre a possibilidade de receber a rainha. Mas todos eles se julgaram inaptos. Apenas o Drake Hotel, o mais antigo, mas de primeira classe, estava preparado. O cais estava pronto para receber a embarcação, o tapete vermelho havia sido estendido para receber a realeza e toda a sua comitiva. Muitos hotéis recusaram receber a rainha porque não havia tempo hábil para se prepararem. Mas quando entraram em contrato com o Drake Hotel, o gerente explica: os nossos quartos estão sempre prontos para a realeza. Do mesmo modo, a nossa vida deve estar sempre voltada para glorificar a Deus, para servir ao Senhor, tudo para a honra e glória do nosso Redentor. Certa feita, um pastor angolano e um pastor brasileiro, caminhando aqui no Brasil, e eles estão atrás de um casal de brasileiros, e esse casal então joga um papel no chão, e o brasileiro então passa a criticar e dizer: olha aí a nossa cultura, né? No Brasil é assim mesmo, por isso que não vai para frente, que absurdo. E o angolano então, eles continuam andando, eles passam pelo papel, o angolano pega o papel, ele joga no lixo, e ele diz: não aproveite o erro do seu irmão para acusá-lo, mas para servi-lo. Não aproveite o erro do seu irmão para condená-lo, mas para servi-lo. Eu quero terminar com a história de um homem que de fato buscou viver a sua vida dessa maneira, glorificando a Deus, amando os seus irmãos, servindo com os dons que Deus deu, de forma criteriosa. Seu nome é Adoniran Judson. Ele foi chamado pelo Senhor para ir para a cidade de Myanmar, antiga Birmânia, e quando ele pediu a sua esposa em casamento, Anne, ele diz a ela: dê-me sua mão para ir comigo para as selvas da Ásia e morrer comigo pela causa de Cristo. Eles chegam a Rangoon em 1813, então eles emergem na língua e na cultura birmanesas. Somente depois de 6 anos, Adoniran sentiu-se capaz de pregar o primeiro sermão, e somente após 7 anos na Birmânia, eles registraram o primeiro convertido. Ele precisou de 20 anos para traduzir a Bíblia para o birmanês.
Ele escreveu também folhetos, um catecismo, uma gramática e um dicionário inglês birmanês que ainda está em uso. Seus sofrimentos foram muitos. Ele ficou viúvo por 2 vezes. Ele perdeu 6 filhos durante a sua vida. Constantemente assolado por enfermidades. Durante a guerra anglo-birmanesa, da Inglaterra contra a Birmânia, ele que era um americano, eles suspeitaram que ele fosse um espião inglês, e ele ficou injustamente preso por 2 anos, suportando as amarras, o calor, as condições precárias. Em 37 anos de serviço na Birmânia, ele voltou aos Estados Unidos, seu lar, apenas uma vez. E apesar disso, como resultado da sua morte e o seu sepultamento em solo birmanês, ele frutificou muito. No primeiro domingo após sua chegada em Mianmar, em 1813, ele e sua esposa Anne fizeram a ceia do Senhor juntos e sozinhos, porque não havia mais nenhum cristão na Birmânia para eles convidarem à mesa. Quando ele morreu, 37 anos mais tarde, em 1850, ele deixou mais de 7.000 birmaneses e karens batizados em 63 igrejas. Hoje, calcula-se cerca de mais de 3 milhões de cristãos em Mianmar, porque um homem decidiu viver os seus últimos dias para a glória de Deus, vivendo de forma sóbria, em amor, e servindo com os dons que Deus deu a ele. Que Deus nos ajude, queridos, a servir ao Senhor, a viver para a glória dele. Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Santo e eterno Deus, ouvimos a Tua palavra que é viva e eficaz, que nos consola, que nos confronta, porque nós somos pecadores. Nós não somos como Jesus. Nós estamos muito longe de nos parecermos com o nosso Redentor, mas a Tua palavra diz, ó Deus, que quando o Senhor nos elegeu, quando o Senhor nos regenerou, é para que fôssemos conformes à imagem do Teu Filho. E nessa noite clamamos ao Senhor que o Senhor nos conforme, ó Deus, à imagem de Cristo. Tira do nosso coração todo egoísmo. Tira do nosso coração toda vaidade, vanglória. Tira do nosso coração, ó Deus, toda a falta de amor. Coloca em nós, ó Pai, transborda-nos do Teu amor, para que possamos em cada ato, em cada lugar que formos, em cada decisão que tomarmos, em cada palavra que lançarmos, fazer isso na direção da Tua palavra, em amor e graça. Perdoa-nos, ó Deus, por tantas vezes não darmos ouvidos à Tua palavra. Desperta-nos, ó Deus, para uma vida santa, porque não sabemos quando nos encontraremos diante do Senhor, e que vivamos para a glória do Senhor, ó Deus, cada momento. Tem misericórdia de nós. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, por essa amada igreja, que ela continue a frutificar, ó Deus, que ela continue, ó Deus, a cumprir o chamado do Senhor, a levar a Tua palavra no serviço, na proclamação do Evangelho, no cuidado, pela nossa SAF, ó Deus, que comemora 45 anos hoje. Louvamos o Teu nome por cada sociedade interna, por cada, ó Deus, departamento. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, e clamamos a Ti que o Senhor continue a derramar das Tuas bênçãos, ó Deus, para que possamos servir da maneira que agrada ao Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Se porventura há irmãos aqui nessa noite, ó Deus, que carecem de um milagre da parte do Senhor, ó Deus, que o Senhor entre com a Tua mão providente, ó Pai, se apraz ao Senhor. Famílias que necessitam de restauração, casamentos, ó Deus, que precisam ser restaurados, filhos, ó Deus, que estão distantes do caminho do Senhor, que o Senhor os atraia com cordas de amor. Ó Deus, aqueles que estão enfermos, ó Pai, que o Senhor entre com a Tua mão providente, ó Pai, afofando o leito, trazendo cura, se apraz ao Senhor. Aqueles, ó Deus, que necessitam, ó Pai, de uma porta de emprego, que o Senhor entre com a Tua mão providente, ó Deus, sustentando-os financeiramente
e provendo os recursos, ó Deus, para que possam de fato voltar à sua vocação e o sustento da sua casa. E desperta a tua igreja, Senhor, para a hospitalidade, para o serviço, para uma vida de amor e de diaconia, Senhor. Oramos pelos méritos do teu Filho amado Jesus Cristo.